Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Podcast com o objetivo de mostrar a realidade do brasileiro que saiu de lá e veio pra cá em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Edipo Bazejo, manda teu recado, meu querido. É, isso aí. Quero lembrar você então pra se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Mandar esse episódio pra alguém que queira vir morar na Itália ou que já mora aqui na Itália. Antes de falar das nossas convidadas, eu quero falar que aí na tela deve ter um QR Code mostrando para você o Pé na Itália da Ju Toniolo, que é um curso que explica como você se inserir na comunidade italiana, aproveitando as melhores oportunidades e deixando alguns riscos de lado. Então lá tem uma educação básica sobre o que fazer e o que não fazer aqui na Itália. É só disparar aí com a tua câmera no QR Code e entrar para conhecer o Pé na Itália, beleza? Que mais? Larissa Ionato, o pessoal que precisa desburocratizar a parte de documentação aqui na Itália pós-imigração, né? Ela que é especialista em documentação pós-imigração, pode contar com os serviços da Larissa Ionato. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa que a Larissa resolve. É isso. E se você já se perguntou de onde vem a sua história e o que significa carregar um sobrenome italiano, a busca pela cidadania italiana vai muito além de um passaporte, como certos políticos dizem por aí, é uma oportunidade na Europa. É reencontrar as suas raízes e resgatar a trajetória da sua família. E finalmente entender de onde você veio e o que você é. É exatamente isso que a Sara Severnini, da Italiano Vero, ensina. Você entra aqui embaixo, no link, fala com ela que ela está protocolando os processos de cidadania italiana. Até dia 8 de maio, que nós teremos aí o veredito para saber se esse projeto-lei, aí, esse decreto vai ser ou não, vai se tornar ou não lei. Está seguindo normalmente, então os protocolos podem entrar em contato com a Sara Severnini. Beleza, povo? O que mais? Bora, chama as convidadas, né? Nossas convidadas, teve uma que foi convidada umas 50 vezes. Ah, né? Não, isso aí foi pegado pelo cabelo hoje, né? Nossa, vem de arrasto. Vamos lá. E já temos outra também, que é a segunda vez. Com a terceira, paga jantar, né? É sócia. Então, vamos lá. Então, a nossa... temos duas convidadas, vou apresentar as duas agora. Uma delas está na Itália há 6 anos e é criadora da Jornada Recomeçar. Ela é coach de carreira, criadora do Ericast, lá em Milão, e do evento Brasileiros Inspiradores, junto com a nossa outra convidada, que já está na Itália há 19 anos, transforma a autoestima de mulheres através da maquiagem, é personal stylist, make-up stylist, consultora de imagem e treinadora de mulheres poderosas. É um currículo muito louco, né? Estamos aqui com Érica Santos e Nath Cuprian. Sejam bem-vindas. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Adoro sempre estar aqui com vocês. Eu acho que... Sinto em casa. É legal a gente ter esse raporto, né? Esse relacionamento que, tipo assim, pô... Ela falou assim, a Nath vai comigo e tal, tem algum problema? Assim, problema nenhum, né? Ganhamos na loteria, porque nós sempre pedíamos pra ela vir e nunca conseguia, né? Nunca fecha a data. Ao vivo, né, gente? Na cara, que Isso então, ninguém me contou o que ia acontecer. Já vou deixar um brinde aqui do podcast, que é o nosso bloco de anotações. Obrigada. Para vocês colocarem os novos projetos. Ai, amei. Já tem novos projetos, né? Tá cheio. A gente já vai falar um pouco sobre isso também. Essas agendas foram feitas pela Gabi, da Impress Design Criativo. Ela é em Mantova. Inclusive, você que está no Brasil, você pode presentear amigos e parentes aqui na Itália falando com a Gabi e surpreendendo essas pessoas. Fazer surpresa. Beleza então, meninas, vamos conversar então. Vamos conversar. Não, é engraçado vocês falarem disso, que quando eu fui convidar ela, porque eu já tenho a tática para usar com a Nath. Amiga, eu vou lá, tu queres ir comigo? Isso é perfil comportamental, tá, gente? Você quer ir comigo? E aí eu não confirmei nada, né? Porque também eu não sabia se ela ia dizer ou não. Eu digo, não, vou chegar lá de surpresa, vou levar essa surpresa, porque o Marcão já tinha me falado, Érica, eu já tentei marcar tanto com ela e nunca dá certo. Verdade. Falei, dessa vez deu certo, olha aí. Tá vendo? Verdade. Deu certo que ela nem avisou. Ela falou, a Nath tá indo junto. Falei, beleza, bota um microfone a mais na mesa. Dá nada, bota água nesse feijão aí. Bem isso. Vamos começar com quem? Vamos começar com a Nath, Começa com a Nath, começa com a Nath. Boa noite, gente. Tem que fazer voz de locutora, Não precisa. Oi, gente. Voz de artista. A Nath é a primeira vez que está aqui no nosso bate-papo, né? Conta, assim, de uma maneira resumida, um pouco da história da Nath Cuprian. Natural de onde e o que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Itália?
Fazia de um tudo. Brincadeira. Bom, meninos, muito obrigada pelo convite. Demorei, mas cheguei, tá? Tô aqui. Show. Agora não vou mais embora, gente, porque até presentinho eu ganho. Como é que eu faço? Agora não tem mais, né? Já gostei. No Brasil, eu fiz um pouco de tudo, tá? Então, eu trabalhei em lojas. A maioria eu trabalhava com comércio. Então, eu trabalhei muito tempo em loja, em shopping. E basicamente isso. Natural de Tinha hoje. nada a ver com o que eu faço hoje. Mas não era cosmético, nada? Não era cosmético. Até escuto muita gente falando, tipo, porque eu nasci pra isso, essa foi minha vocação. Gente, ó, vou falar bem a verdade. Quando eu morava no Brasil, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Tipo, porque eu acho muito bonito quando as pessoas falam, tipo, eu cresci tendo isso. Não, eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre fui comunicativa, desde pequena, uma criança sempre que fazia amizade com todo mundo, falava. Mas falar pra você, olha, eu sabia que eu ia trabalhar com maquiagem? Não. Eu maquiava mamãe, tipo, eu gostava, porque minha mãe vendia cosmético, minha mãe vendia Natura. Então, eu fazia vários treininhos lá, porque todo mês ganhava pra ir lá fazer automaquiagem. Então, eu ia, porque eu gostava de me maquiar, eu que arrumava o cabelo das minhas amigas. Mas, assim, Nath, você ia trabalhar com... Não era isso que eu queria, tá? Tipo assim, se você falasse pra mim naquele... Até porque... Há 19 anos atrás, o maquiador era quem não queria fazer nada, né? Não era uma profissão como hoje. Hoje, o maquiador, ele é muito bem visto, ele é muito bem remunerado. Todo mundo quer, virou artista, o maquiador, porque trabalha com celebridades. Mas há 19 anos atrás, se você falar assim, eu quero fazer maquiagem. Não quer fazer nada da vida. A verdade é essa. Então, gostava, mas assim, aí fui lá, tá? Vivia na massa, trabalhar, fazer dinheiro, com o quê? Com vendas. Então, trabalhei bastante tempo, até falo às vezes pra Érica, você tem que fazer curso de vendas. Voltando, tá? Mas volta aqui pra mim. E aí, minha mãe, tá? Casada com um italiano, 25 anos, se conheceram no Brasil. E ele morou com nós durante 9 anos. E aí, eles decidiram vir pra Itália, que ele tinha que resolver algumas coisas que ele tinha deixado pra trás. Nessa brincadeira, eu vim junto. E assim foi a minha vinda pra cá. Então, não vim pra estudar, não vim pra trabalhar, eu vim porque meus pais vieram. Que na época eles se tornam... Hoje, 26 anos juntos, já é meu pai... Eu falo que é meu padrasto. Com certeza. Então, minha família, né? Que somos nós 3. E aí, nós viemos pra cá. Fomos morar em Como. Não comecei trabalhando com moda. Não comecei maquiando. Não, nada disso. Comecei fazendo faxina. Me cheguei, minha mãe falou, tu vai fazer alguma coisa e vai arrumar um emprego. Quando eu vi, ela já tinha falado com o cara do prédio... um peruviano, e falou, você vai começar amanhã. Falei, como assim? Vai. Nossa, meu filho, olha. Ferveu. Quê? Frio. Imagina, você acaba de chegar do Brasil, tropical, não sei o quê, me deparo com frio. De 6 horas da manhã, escuro. Eu no ponto de ônibus, indo limpar a escada, porque no caso ele limpava prédio. Então a gente começou a limpar prédio, escada. E foi assim que a Natália começou. Chegou aqui na Itália. Né? Quando eu cheguei aqui na Itália, minha cunhada falou assim, falei com o fulano de tal, ele vai arrumar um serviço pra ti. Assim, cuida da tua vida, cara. Cuida da tua vida, entendeu? Arrumei o serviço pra você, não tô procurando serviço. Bem nessa. É bem aquela coisa, tipo assim, tu tem que começar de baixo, escalando. Então, eu posso dizer, de onde você começou? De baixo, foi limpando. Eu sempre falo assim pras pessoas, eu falo, você tem que saber tudo, pra você saber o que você vai delegar. Hoje, meu tempo é precioso, eu delego a faxina, não gosto de limpar a casa. Fui muito traumatizada. Mas eu sempre falo, tu tem que saber tudo, pra você saber o que você vai delegar, mas saber o que estão te entregando. Então, é isso, gente. Saber cobrar, né? Exato. Pra saber mandar, tem que saber fazer, né? Exato. É isso aí. Érica Santos já contou a história dela aqui? Já contei, se você que conheceu. Como é que é? Que ficou no... o How much? Ficou na história essa. Olha, quem não conhece minha história, assista. Coloca o link aí, gente, pra assistir. Isso, vai pedir pro Samuca colocar aqui embaixo na descrição o episódio dela. A qualidade não era nada boa do episódio em si. Mas o episódio foi bom demais, gente. Não, show. Foi maravilhoso. Então, obrigada mais uma vez por terem me convidado. Eu me sinto em casa aqui com vocês. Eu fico muito feliz de ver a evolução de vocês e ver a qualidade que tá. E eu sei que cada vez mais vai estar melhor. Parabéns a todos vocês. Todos vocês. E assim, para quem não me conhece, eu sou Érica Santos, eu sou administradora com ênfase em marketing de profissão, de Laura, né, de formação. Eu sou de Belém do Pará, estou com 37 anos, vou fazer esse ano 38. Tenho um filhinho de 1 ano, coisa mais linda da mamãe, o Lourenço. Show. Sou casada com um italiano, vim aqui para a Itália por amor. Nunca sonhei, gente,
Nunca, eu estava procurando a câmera. Nunca sonhei em vir morar na Europa, vim por acaso. Não vim como na realidade, né, de muitos, da maioria dos brasileiros, que vêm para realmente querer transformar a vida, mudar a vida. Mas isso também não quer dizer que foi fácil a minha adaptação. Foi bem difícil, então, por isso que hoje o trabalho que eu desenvolvo aqui na Itália é justamente por isso, por eu ter sentindo muito emocionalmente, né, a falta da família, a falta da cultura, a falta dos amigos, a falta da minha independência financeira também, né, porque aqui quando a gente chega, a gente começa do zero, e sem dominar a língua, porque eu cheguei aqui, eu também não falava a língua. E eu tô aqui morando o quê? Há 5 anos. E há 3 anos que eu desenvolvo o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Como coach de carreira, fazendo eventos para brasileiros, eventos motivacionais, que tem um podcast também com os meninos. Quando eu vim aqui com os meninos, eu ainda não tinha. Lembra que eu falei que eu estava com a ideia, que eu ia montar meu podcast? E graças a Deus, as coisas estão encaminhando, as coisas estão acontecendo com calma, né? Com paciência. A gente tem que ter sempre paciência e tá indo. Nós tínhamos conversado antes que cara, tem que meter a cara. Tem que ser cara de pau, tem que começar e ir melhorando, vai evoluindo, não desistindo, vai acontecer, sabe, muita coisa que vai te pegar muitas vezes em situações bem vulneráveis que a tua vontade é só o quê? Largar tudo. Desistir de tudo. Entendeu? Porém, a resiliência tem que ter, né? Entendeu? Tem que começar do zero. Eu tava falando com a Nath antes, a dificuldade quando você tem mais de um projeto é aquele de pegar, entregar, executar, entregar. Tipo assim, fazer com que o negócio funcione. Beleza, tá funcionando? Encontra alguém ou algum sócio, alguém que consegue tomar a frente para daí você conseguir se dedicar em outra coisa. Quando você é pequeno, aí você tá ali com o teu negocinho, beleza, agora ele tem que ir para o digital, tem que abrir, sei lá, um e-commerce, né? Sim. Aí você vai ter que fazer site, fazer os roteiros, fazer os anúncios, fazer o negócio. Então você tem que se concentrar ali um mês a fazer, entregar e fazer aquilo ali rodar. Beleza, aí vai para próxima etapa do projeto. E é mais ou menos isso com tudo, né? É você ser o eu empresa que a gente fala, né? No início, o empreendedor, ele tem que entender que ele vai ser o que vai fazer tudo. Até eles, como você falou, né? Para delegar, você tem que saber fazer. Então, o empreendedor, ele vai aprender de tudo. Ele vai ser o marketing, ele vai ser o da venda, ele vai ser a secretária, ele vai ser o do financeiro, ele vai ser tudo. Até ele começar no caminho, ele vai encontrar as pessoas. Então, o início do empreendedorismo, ele é um início muito solitário. Tá? Mas ele não precisa viver numa solidão. Isso não quer dizer que tem que precisar viver numa solidão. Você vai caminhar. No caminho, você vai encontrar as pessoas certas. No caminho. Inclusive, por exemplo, se a gente olhar para essa mesa, eu fui fazendo um movimento e Deus foi abrindo as portas. E hoje vocês estão no mesmo movimento com a gente. Então, uma pessoa precisa se movimentar. Então, se você tem aquele sonho ardente no seu coração, e eu falo para você que é brasileiro que mora na Europa, comece, não espere a oportunidade bater na sua porta. Comece a fazer esse movimento, que automaticamente as pessoas elas vão aparecendo no caminho através do movimento que você está fazendo. Verdade. Ô, Érica, só para complementar, chegou aqui na Itália e já começou a empreender ou foi trabalhar, Não, Como é que tu fez para ganhar grana no começo? Então, quando eu cheguei aqui na Itália, como eu tinha vindo por amor, né? Eu cheguei para ser sustentada pelo meu marido. Foi bem isso, mantenuda, como eles falam aqui. Eu cheguei para ser sustentada por ele. Só que isso me incomoda muito. Eu não tenho nada contra, gente, a mulher que é sustentada. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas como eu sempre tive o costume de trabalhar, eu sempre trabalhei. Você teve uma loja, quebrou a loja. Vai lá ver o episódio dela. Vocês vão ver o que ela aprontou já. Gente, eu já fiz muita coisa. Então, eu trabalho desde novinha. Desde os 16 anos eu trabalhava. Né? Trabalhei na escola da minha mãe, eu trabalhei no Boticário, trabalhei no Banco Santander. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro. Até por ser a terceira filha, eu digo que a terceira filha é uma sobrevivente. A gente tem que ser... sobrevivente, porque a minha mãe já não estava com paciência. Então, para eu comprar... Paciência e dinheiro também, porque filho gasta. Então, eu tive que procurar fazer a mais. Eu sempre tive que procurar fazer a mais. Então, quando eu cheguei aqui na Itália, eu vim para ser realmente meu marido, ele me sustentou no início, mas eu falei assim, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer sem falar o italiano? E aí eu fui para uma escola de estética, que é a BTM, que é lá em Milão, eu joguei bem no Google, assim, a melhor escola de estética de Milão. Me matriculei lá, o meu marido, graças a Deus, foi bem parceiro, pagou a minha escola, e ele falou assim, ligou para a escola e falou assim, a minha namorada, na época eu não era mulher dele, não sabe falar italiano, ela pode começar a escola
furba, né? Claro. Como fala aqui. Não, pode, tudo bem, tudo. E aí foi onde eu encontrei meu primeiro desafio aqui na Itália. Foi ir para uma escola onde tinha um monte de italiana muito nova e que faziam bullying comigo. Porque eu não falava italiano. E não era só elas, tinha as professoras também. Então aí eu falei assim, nossa, eu preciso ser resiliente e não posso desistir. Porque Mas tu sentia as piadinhas? demais, assim? gente, demais. Quando eu começava a falar, porque eu não sabia falar italiano, elas começavam a rir. Elas faziam chacota. E assim, italiana de 20 anos. Eu, com 35 anos na cara, eu falava assim, caramba, eu não preciso disso, mas ao mesmo tempo, não, Érica, calma, você precisa passar pelo processo. E fiz 4 anos, sou formada, né, como é, esteticista, que posso abrir, 3 anos. Posso abrir uma estética, se eu clínica, quiser. se Uma quiser. clínica, porém, eu nunca me vi dentro de uma clínica. Eu sou tão... A Nath, que é minha sócia, né? Ela diz assim, a minha liderança é tão forte que eu ia para dentro da clínica, eu começava a organizar a clínica. Eu não ficava na cabine. Eu ficava na parte do marketing, eu ficava na parte das vendas de produto. E acabava que a mulher, a dona da clínica, falava assim, não, ela vai ficar na frente, ela não vai ficar dentro da cabine. Então, eu fiquei poucas vezes dentro da cabine. Então, eu falei pro meu marido, eu amei fazer a estética, mas eu não me encontro... trabalhando na estética, eu não me Como encontro. profissional. Eu posso gestir a estética, mas profissionalmente não. Quando chegou o Covid, né, porque a gente ficou trancado em casa, era impossível você trabalhar como esteticista. Impossível. Não tinha como. E desde o Brasil eu já treinava pessoas, eu já treinava time, porque no Santander eu já era tesoureira, responsável, né, da equipe dos caixas. Então eu já treinava eles para fazer venda. Venda de quê? Venda de capitalização. Eu já treinava isso. Quando eu montei minhas lojas, eu treinei o meu time também de vendas. Porque eu queria vender bem, então eles tinham que saber vender também. E eu sempre peguei gente muito crua. E isso sempre fez muito bem para a minha equipe, né? Pegar gente crua para eu poder colocar da forma como eu trabalhava. E graças a Deus eu sempre tive muitos bons resultados com venda. Quando eu cheguei aqui na Itália, na pandemia... Todo mundo precisa trabalhar online, porque ninguém sabia trabalhar online naquela época. Todo mundo teve que migrar para o online. Eu estava com um modelo de negócios muito interessante, que era a vendas diretas, que eu já vim do Brasil das vendas diretas, né? Na época eu trabalhava com a Junesse, que é essa empresa multinacional, que hoje em dia nem tem aqui, mas na Itália. Eu já fazia liderança lá. E eu via as pessoas me perguntando, Érica, você treina também sem ser da tua equipe? E eu falava assim, não, sempre dizia não. Até que quando chegou a pandemia, eu falei assim, cara, por que não? Por que não começar também? Porque a minha metodologia, ela serve para qualquer profissional. E para qualquer produto. Para qualquer produto. Eu falei, por que não? E aí foi quando eu surgi com a Jornada Recomeçar Érica Santos. A Jornada Recomeçar, ela foi primeiro montada, tá? Não se chamava Jornada Recomeçar, eu nem tinha um nome. Na verdade, eram os treinamentos que eu fazia com o pessoal que trabalhava comigo, já dessa empresa. E eu vendo o resultado delas, eu falava, então, é válido, porque você está vendo o resultado, as pessoas colocando dinheiro no bolso, é válido. Quando eu perdi, né, os meus 2 bebês, que vocês sabem, que no outro episódio, se você quiser, eu já tinha perdido, né? Nos outros eu já tinha perdido. Eu resolvi criar a Jornada Recomeçar. A Jornada Recomeçar era um recomeço para mim, Érica, e eu queria recomeçar com outras pessoas. Eu não queria recomeçar sozinha. Porque recomeçar, gente, sozinho dói muito, né, amiga? Dói muito. Tanto que vocês estão comigo nos projetos. Por quê? Porque eu não gosto de fazer nada sozinha. E aí chegou a Jornada Recomeçar. E aí que eu comecei a ganhar dinheiro aqui na Itália. Então, não foi de um dia para o outro. Não, foi depois de 3 anos eu aqui... Eu trabalhando como esteticista. Fui estudar, fui conhecer, aprender a língua também. Eu não falo italiano perfeito, mas eu fui aprender também a língua. Eu fui tentar me encaixar em algum grupo. Claro, não deu certo. Mas nesse meio desse percurso, eu fiz o meu grupo. Eu consegui fazer a minha comunidade. Então, hoje eu trabalho como coach de carreira. Hoje eu trabalho dando essas mentorias. Mentorias de venda, mentorias de marketing, mentorias de organização e produtividade, também controle emocional. Então, eu trabalho hoje com essa parte, né, de inteligência emocional também do brasileiro que quer desenvolver um negócio aqui, que é muito difícil, né, gente? É muito percalços. E no meio do caminho, eu encontrei a Nath. A Nath, ela veio para fazer uma das minhas mentorias, da Jornada Recomeçar. E foi muito louco, porque a gente só se seguia, né, amiga? Ninguém tinha apresentado a gente.
Eu convidei ela para fazer parte da minha mentoria, assim como eu convidei todos. Na verdade, a maioria das mulheres que estavam lá na minha primeira mentoria eu não conhecia. Então, olha o poder que tem a internet. Né? Se você não trabalha com a internet hoje, você está no lugar errado. Tem que trabalhar na internet, tem que trabalhar com a internet. Eu convidei ela sem conhecer ela. E eu falei, vem aqui, vamos fazer. E ela estava num momento tão bacana, né, amiga? Conta aí pra gente como foi, amiga. Não, de que você me... É porque eu falo que é a Érica que me encontrou, né? Na verdade, porque eu tava fazendo o método CIS. Sim. E ela me mandou uma mensagem, falou, tu não sei o quê, de um livro pra mim, eu fiz também e tal. E aí, voltei, ela falou, olha, eu vou fazer um evento, você não quer vir? Na minha cabeça, ela tinha vindo no meu evento. No bazar, porque eu também faço um bazar. Tá, antes de ir, né, para essa parte, só pro pessoal de casa contextualizar, então, depois... A Nath é do Brick, tá? Depois que a Nath... Vamos lá. Do rolo. Do rolo, de fazer negócio. No bom sentido. Fazer negócio. Filho, é a lei da sobrevivência. Eu também, eu resumi a minha vida, mas assim, eu comecei muito cedo. Eu comecei a empreender muito cedo. Com 5 anos eu já tava vendendo pão. Minha mãe fazia pão e eu saía pra vender na rua, entendeu? Com 8 anos eu era flanelinha. Eu olhava carro, com 12, eu já estava entregando panfleto no semáforo com um RG de 14, porque não podia. Então, eu sempre fui, tipo assim, é isso, sabe? A minha família, tipo, a minha criação foi assim, se tu quiser, tu vai ter que ir atrás. Então, eu aprendi atrás muito cedo, porque eu sempre tive essa... Eu sabia que eu ia vencer na vida. E depois que você tava ali com aquele peruviano ali, como é que você fez pra começar a ser a Nath que o pessoal conhece? Vocês querem rir? Conta tudo. Aí um belo de um dia o peruviano decide se declarar. Aí acabou o trabalho. Papai, queria casar com você? Que tal? Chorou. Eu falava, Coitado. não, gente, eu chorava, eu lembro até hoje. Eu chorava, eu limpando privado, eu falava, por que eu fiz essa vida? Não era isso que eu queria, eu tinha uma casa, eu tinha um trabalho. E aí, eu, tipo assim, eu fiz minha mala umas 3 vezes pra ir embora, surtando. Só que eu falava, cara, eu vou voltar pra trás como? Com, tipo, uma viagem pra Europa. E eu pensava, eu tinha uma casa, eu tinha um trabalho, eu vou voltar sem nada. E aí, eu saí, todos os dias, porque assim, é normal, né? Eu saí do Brasil, eu tinha uma vida lá no Brasil. E eu fui morar minha mãe com meu padrasto no meio das montanhas, em Como. E não tipo conhece assim, ninguém ainda. E a minha mãe pirada que não queria que eu falasse no telefone. Na época eu tinha Nokia, aquele antigo Nokia, um tijolo, que eu falava que era tipo pai de santo, só recebia. Não fazia ligação. Gente, a realidade do brasileiro era essa mesmo. E aí eu descia todos os dias, 4 quilômetros, pra eu ir numa lan house. E nessa ida numa lan house era do nigeriano. E aí, um dia ele perguntou pra mim, ele falou, olha, eu tô precisando de uma pessoa pra ficar aqui, porque era a mulher dele que ficava. E se tu quiser trabalhar aqui, tipo, depois das 2 da tarde, tu fica das 2 às 5. E aí, eu fui pra essa lan house. Comecei a trabalhar na lan house. E nisso, eu já comecei a mexer meus pauzinhos e comecei a ver o que poderia ter pra eu fazer. Aí, nessa brincadeira, antes de eu mexer os pauzinhos, eu vim pra Milão. Fui, né? Porque a gente não tá em Milão. É relativamente perto, né? Como Milão. Meia mais perto que horinha. aqui. Mais perto do que aqui. Pertinho. E aí eu lembro que nós fomos pra fazer... Era tipo eleição. Eu fui pro consulado. Eu tava com 2 amigos que eu tinha feito lá em Como, que já moravam lá. E aí uma pessoa deu um panfleto. Falou, olha, à noite vai ter uma festa. Tipo, um colony. E eu, tipo... O que é colony? Na época era, tipo assim, um pagodão que rolava de domingão, assim. Mas brasileiro? Pra brasileiro. Minha filha. Aí eles, né? tipo assim, vão ficar? Aí eles vão ficar. Minha filha, quando eu entrei naquele pagode, eu falei, aqui é o meu lugar. Eu falei, não, eu tenho que vir morar nessa cidade, não tem nada. Porque, na verdade, eu já tinha dentro de mim que Como não era pra mim. Porque Como é uma cidade bem tranquila. É assim, ou é uma cidade pra quem se aposenta, pra pessoas mais de idade. Mas era ali no lago? Não, na verdade era perto de São Fermo de la Batalha. Então eu tava nas montanhas, tava pra descer, tinha que pegar ônibus, não era bem, eu não tava assim tão chique. É tipo a gente fala, né? Você é de onde? Pato Branco. Mas de onde Pato Branco? Não é bem Pato Branco. É igual pessoa. Tu é da onde? Eu sou de Criciúma, mas Criciúma é a cidade mais famosa. Não, eu sou do Balneário Rincão, que é uma praia ali perto, entendeu? É a mesma estratégia. Entendeu? Como, entendeu? E aí, voltando, daí eu falei, aqui tem, ou é pra criança, pra quem quer fazer, porque tem qualidade de vida, mas pra quem é jovem, não tinha nada pra fazer. Falei, vou pra Milão. Aí comecei a ver as coisas, e aí apareceu uma oportunidade, eu fui pra Milão. E aí eu comecei a trabalhar com eventos, balada, só que tem que beber todo dia, e a gata aqui inchando, engordei 11 quilos. Meu Deus. E nesse meio... A Havaiana não tava cabendo no pé, né? Não.
É o meu. Olha o meu celular, tá? Você está ocupada ou produtiva? Produtiva. E aí eu vim pra Milão, comecei a trabalhar na noite. Nessa brincadeira, conheci o meu ex-marido, onde eu fiquei casada há 11 anos. Só que logo no primeiro, assim, aí eu saí já falei, não quero trabalhar. Eu falei, por favor, a primeira coisa que eu falei pra ele, você me arruma um emprego? Me ajuda, porque eu não quero ficar trabalhando. Porque não era pra mim aquilo, sabe? Tipo assim, eu tava meio que me destruindo. Porque, você sai, você tem que beber, não adianta. E se você não beber, não dá pra você ficar de cara. E você tá fazendo imagem dentro de um camarote, as meninas que trabalham com imagem, elas sabem. Tipo assim, era um monte de modelo, todo mundo, tipo assim, o que você tem que fazer? Fumar e beber. Porque senão você não se diverte. E o dono da casa também não vai querer ser lá, se você não fizer isso. E aí eu comecei a trabalhar numa agência de eventos, que recrutava hostes para aeroporto. E fiquei nessa agência, só que assim, eu não fazia muita coisa, sabe? Então, era legal. Nessa brincadeira eu já estava estudando, então eu comecei a falar italiano com meu padrasto em casa. Ele me dava umas aulinhas, gritava pra caramba, eu odiava. Ele grita pra caramba, gente. Italiano, ele falava, eu vou falar. Você vai escutar e você vai escrever e presta atenção quando eu for dope, a minha filha. Quando não era que eu escrevia, tipo, com chiare, com C só. Não! E aquilo me fazia um negócio. E quando tinha que ter aula, que era todo dia, na marra, era aquela 1 hora sofrida. Aprendeu na marra. Mas aí, quando eu fui pra escola, eu já cheguei, tipo, no top. Eu falei, gente, foi bom. Porque eu já entendo mais coisas. Porque daí você começa a ver que a galera tinha não uma base boa. Né? E aí, nesse meio termo, que foi, tipo, tudo muito rápido. Porque eu acredito muito em Deus. E, assim, não acredito no acaso. Eu acho que é tudo predestinado mesmo. E as pessoas veem, tá tudo ali. É um quebra-cabeça que vai se encaixando. Nessa brincadeira, eu fui pra Ibiza. Vou contar um pouco a história. Eu fui pra Ibiza com 2 amigas. Aí um amigo meu, que eu trabalhei na loja do pai dele no Brasil, a gente conversava, ele falou, Nath, tem um amigo meu que tá morando em Ibiza. Me apresentei. Aí, tipo, era a época de Orkut. Aí chego em Ibiza e encontro esse amigo. Ficamos super best friends. Aí o que acontece? Coração de mãe, traz o menino pra morar em Milão. Nessa brincadeira eu conheci o Léo, que é um grande amigo meu, hoje um dos meus melhores amigos, há 18 anos, saiu 19 que eu tô aqui. O Léo é um arquiteto no Brasil. Um dia o Léo volta pra minha casa e fala, amiga, preciso te apresentar um amigo meu, que mora aqui, que pode ser um grande amigo seu. Quem era? Glauber Bassi. Glauber Bassi. Inclusive, um abraço pro Glauber, ele tá devendo uma visita pra nós. Ele e a Milena aí. Quase deu certo uma vez. Vai dar. E aí, sobre oportunidades, né? Tipo, eu nunca deixei passar nenhuma. Eu sempre agarrei todas. E assim, quebrei a cara, eu falo que assim, que não sei se é fracasso ou se é erros e acertos, mas assim, mas eu nunca deixei nada passar. Você falou, a Nath é do... Eu sou. Tem isso aqui, bora. Claro, você vai, né, conforme você vai ficando gato escaldado, você vai conseguindo selecionar, mas quando você tá ali, que você não tem inteligência emocional o suficiente, que você não vai se buscar, então você quer o quê? É a corrida contra o tempo, filho. É fazer de manhã pra comer à noite, tem que fazer. E aí eu conheci o Glauber e... encontro de alma, viramos melhores amigos. Nossa. Ele já era fotógrafo? Ele já era fotógrafo. Também tava aqui... A gente chegou na mesma época. Então, ele tava, tipo, meio que um aninho, mais ou menos. Aí, conheci o Glauber, super best friends, e viaja daqui. Um dia, fiz uns looks pra uma amiga minha. E aí, a gente foi fazer e tinha mais 2 modelos fotografando. E aí, tô eu lá, assim, né? Tô vendo as meninas e tal. Eu cheguei pra ele, falei, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você paga pra essa stylist? Dele, mano, eu pago tanto. Aí eu só olhando, falei, eu tenho coisa muito mais bonita, eu consigo fazer. Falei, posso fazer o próximo? Aí ele falou, você acha que você dá conta? Eu falei, eu dou. E ali nasceu um business. E aí a gente começou a trabalhar junto. Que massa. E um trabalho que dura até hoje. Nós estamos juntos Você planifica o que as meninas vão usar? Na verdade, né? Tudo é verdade, tá? Mas assim, como começou? Eu pedi pra ele essa oportunidade. Ele me deu, eu agarrei. Aí, o que eu comecei a fazer? Nós começamos a fazer a foto minha. Quando ele começou a me fotografar, porque daí a gente começou a ficar muito amigo, e aí, vamos fazer um material. A gente começou a ver que aquilo era um business, porque a gente fazia foto e as meninas ligavam pra fazer foto. E aí, entendeu? E aí, assim, era o que a mãe do Glauber falava, vocês dois é a parceria que deu certo. Então, a gente começou com esse marketing. Então, eu fazia foto,
as meninas viam o look e ligavam. Quero fazer foto com o look que a Nath tá. Na época... Essas meninas eram brasileiras ou brasileiras, italianas? tem brasileiras, a maioria brasileiras. A gente sempre trabalhou com o público brasileiro. E tinha sul-americana, vinha colombiana, isso, aquilo. O público italiano bem menor, mas é mais a brasileira que se identifica, porque a brasileira se identifica com a outra brasileira, né? Então, já o Glauber já estava fazendo o nome dele. E aí a gente se uniu. Aí nessa brincadeira, eu comecei a melhorar, né? Eu não tinha ainda formação. Tipo assim, é tudo não vai mesmo. Tinha um bom gosto, que isso eu não posso negar. Sempre teve. Então, claro, partiu dali. E aí, nós começamos a trabalhar dessa forma. Na época, tinha um maquiador que estava junto. Aí, ele começou a sair, só que eu já maquiava. Só que eu não maquiava por profissão, maquiava por hobby. Então, muitas vezes a gente ia viajar para fazer tour, Londres, Paris. O que acontecia? Chegava lá, não tinha maquiador. Nem sempre o nosso maquiador estava... E aí, eu que fazia. Aí, o nosso maquiador começou a sair. E um dia, ele me jogou na parede. Ele falou, Nath, e aí? Você vai pegar ou você vai deixar para outro? E eu... Aí eu sou muito dessa, tipo assim, eu não sou... Eu começo, mas pra eu fazer, eu preciso... Aí eu falei, então eu vou estudar. Eu lembro que eu fiquei, tipo, 2 ou 3 meses, todos os dias eu ia pro estúdio, eu ficava encostadinha no pilar, vendo o menino trabalhar. Por isso que eu falo, quem quer, vai atrás. Eu vejo muita gente, tipo assim, pra mim nada acontece, pra mim as coisas são mais difíceis, pra você é fácil. Meu... Tu quer mesmo? Tu tá disposta a trabalhar sem ganhar, sei lá, pra aprender, sem ninguém tá te pagando? Porque o que eu falo sempre, todo mundo é amigo, quando você tá pagando, eu quero saber se você quer crescer mesmo, se você tá disposto. E aí eu fiz isso, acho que durante uns 2, 3 meses, eu ia todos os dias lá, ficava vendo ele fazer e maquiando. Eu falo, até que eu virei uma discípula dele. E aí eu peguei tudo, porque quando daí trabalhei um pouquinho, juntei o dinheiro, aí eu queria fazer o curso de stylist. Só que aí, como a Erika falou, não queria fazer em qualquer lugar. Queria fazer aonde? No Instituto Marangoni, o único instituto... É Milão? Ele é o único instituto de designer reconhecido a nível internacional. Ou seja, onde você for, você falou, eu fiz Marangoni. Marangoni, todo mundo conhece. E a gata queria fazer aonde? Marangoni, claro, né? Então, vamos trabalhar. Então, fiquei trabalhando com o Glauber, juntando dinheiro. E aí, eu lembro até hoje, cara, eu sempre falo que... Eu sei que nossos propósitos, eles podem mudar, porque mudam. Um dia você quer uma coisa, mas eu lembro quando eu entrei no elevador para ir pedir informação. Nossa, eu comecei a querer chorar dentro do elevador. E eu falava, Nath, agora não. E aí eu falo, tipo, ali eu descobri que era aquilo mesmo, que era o que eu tinha que fazer. E aí fiz o curso, aí falou, para você ter mais cliente, você tem que, se você quiser, você faz maquiagem. Porque daí eles trouxeram um maquiador para dar uma aulinha ali. Porque se a cliente te contratar para ir para um evento, se você faz maquiagem, ela vai contratar maquiagem. E aí eu fui me aperfeiçoando. Eu falei, não, eu quero ser completa. E aí, eu que cuidava de toda a parte de produção. Cabelo, maquiagem e stylish. E que o pessoal vai vestir, no Exato, caso, que é o stylist, cuidar da produção. Então, eu criava, tipo assim, eu falava, minhas clientes vinham, o que você quer? Vou te botar milionária. Como eu sempre gostei. Tipo, Que eu massa, sou essa né? pessoa, eu sou perua, do que você quiser. Sabe, de você, eu falo, eu sou perua mesmo, eu demorei pra custar. Eu falo, mas eu sou mesmo, eu gosto dos balagos d'água. Não adianta, eu gosto de tudo uau, essa coisa de água e sabão não é comigo. Água e sabão é quando eu acordo, linda, maravilhosa, mas eu gosto disso, porque eu fui trabalhando isso em mim. E é por isso que hoje eu trabalho com autoestima, porque eu fui trabalhando a minha. E eu sei o efeito que isso faz numa mulher. Eu vi mulheres chegando pra mim, minhas clientes, assim, se sentindo feia, autoestima baixa, só focando em defeitos. Quando depois faz as fotos, se vê linda, maravilhosa, já volta um furacão, outra pessoa. Você já, eu volto e falo, meu Deus. Até eu assusto às vezes, eu falo, meu Deus, é cria minha isso, sabe? Muda até a postura. Massa também é essa parceria com o Glauber, né? Que naquilo que eu escutei agora é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tipo assim, Um ajuda o outro, né? o Glauber ganha porque tem uma parceira, digamos, que vai fazer o trampo pra ele. A Nath ganha porque vai ter mais conhecimento, vai aumentar a rede de network dela, vai conhecer mais pessoas e ali é o ganha-ganha, entendeu? Tem uma coisa importante também que você falou, que o pessoal de casa pode pegar como dica, por mais que hoje você esteja fazendo determinada função, é você buscar aquilo que você pode melhorar e se especializar naquilo.
né? Vamos supor. Pega eu hoje, tenho a fábrica e tenho o meu projeto do Viver de Pizza e tenho o podcast. Mas onde que eu posso melhorar? Será que eu posso fazer um curso de oratória? Será que eu posso fazer um curso de vendas para eu assumir a equipe de vendas, para eu tentar converter mais a venda? Tipo, hoje nós estamos com um gargalo lá, o pessoal, os contatos chegam, mas a equipe não fecha o quanto deveria. Tipo, vou ter que estudar vendas, eu acho, porque, sabe... Capaz. Eu sou o cara que tá ali na frente, o meu irmão é o expert, ele tem que pensar nas paradas dele e eu vou ter que assumir essa bronca. E a capacitação, né? Exatamente. Obrigada, porque assim, a Érica vai lançar um curso de vendas. Então nós vamos fazer uma parceria. Show. Não, mas tem na Jornada Recomeçar, a gente tem um módulo de vendas também. Ela sabe que tem módulo de vendas. Mas eu gosto de escutar isso que a Nath falou também, que ela falou assim, eu comecei a fazer, depois ela foi se especializando. Que eu vejo muitas pessoas que chegam até mim, até para fazer os meus cursos, que dizem assim, porque eu tenho que fazer o curso tal, porque eu tenho que fazer aquilo. Às vezes a pessoa ela não tem o dinheiro para fazer o curso tal e, na verdade, às vezes ela tá se dando desculpa para começar algo. Porque para você começar, você não precisa ter de uma formação para começar algo. Até se você for ver a história dos maiores empresários, a maioria deles não tem uma formação. Começaram no suor, na vontade. E você vai aprendendo com a experiência. Você vai melhorando com a experiência. Claro que para você ir para um outro nível, para um outro patamar, você precisa se profissionalizar, você precisa se capacitar. Mas para você começar, meu querido, não. Então, quando eu começo, por exemplo, a jornada Recomeçar, eu digo, vem cá, no que você é bom? Eu não estou falando no que você é formado. Eu quero saber no que você é bom. Porque é mais fácil a gente trabalhar e desenvolver algo que a gente gosta, que a gente ama. É aí que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, hoje eu vejo, inclusive a minha irmã hoje ela trabalha com festas. E festa infantil. A minha irmã, ela tá mais de 10 anos aqui. A minha irmã mais velha. Quando eu cheguei aqui, ela não trabalhava. Ela estava, né, tentando se colocar no mercado. Ela é formada em contabilidade, a Lorena. E ela a minha irmã nunca gostou muito de ser funcionária, na verdade. Ela nunca gostou muito de ser funcionária. E ela ficou um tempo sem trabalhar. Até que o filho dela falou assim, mamãe, mas por que a senhora não trabalha? Né? Porque a criança, depois que ela entende, ela diz... Porque a mãe do meu amiguinho trabalha, e a senhora não trabalha. Ela falou, meu filho, eu trabalho em casa. Mas para a criança, isso não é um trabalho. Para ela é o que o pai sai de casa, vai lá bater o ponto dele e volta naquele determinado horário. E o trabalho da mulher que está dentro de casa, a maioria das vezes não é reconhecido. Meio que invisível, né? É invisível, apesar E dá trabalho. E é muito trabalho. Só não é remunerado com dinheiro, tá? É remunerado com amor, carinho, sorriso dos nossos filhos, mas não com dinheiro. E... ela sempre foi muito boa em fazer festa de criança. E foi uma coisa que eu e a minha irmã, a outra minha irmã, Carla, a gente falou pra ela, por que você não trabalha com festa de criança? Ou então, por que você não trabalha com o personal organizado, né? Que organiza a casa. Por quê? Porque é algo que ela gosta de fazer. Então, quando a gente vem aqui pra Europa, a gente tem que esquecer um pouco do que a gente era pra recomeçar. E recomeçar com o quê? Algo que você é bom. Você é bom. E hoje, graças a Deus, ela tá desenvolvendo o negócio dela e tá muito bem. Tanto que Legal. o aniversário do Lourenço, né? Foi ela que fez. E é um recado que eu deixo pra você que é brasileiro e que tá aqui já há um tempo e diz assim, o que eu vou fazer? Cara, vê o que você é bom. Eu sou bom em cozinhar e fazer bolo. Vamos vender bolo. Eu sou bom em costura. Eu sou boa em maquiagem. Eu sou boa... Comece e vá atrás de mentores, pessoas que possam te ajudar nessa caminhada, te dar um guia, tá? O início vai ser difícil, é difícil. O início você vai ter que trabalhar muitas vezes de graça, mas através desse trabalho que você vai desenvolver de graça, que não é bem de graça, porque a pessoa também está te ensinando, na verdade, a pessoa está te ensinando, né? Então, quanto você pagaria por uma mentoria de uma pessoa, né, que está te ajudando com vendas, com marketing, posicionamento? Seria um grande investimento. Você pode estar abrindo outras portas e as portas vão se abrindo com você se movimentando. Falou tudo. Eu trabalhei um tempo com um napolitano na construção civil e eu nunca vi um cartão-gesso ser feito. Uma estrutura, o que era as guias, o que era certo tipo de material. E eu trabalhei com o cara. Eu não trabalhei, assim, entre aspas, eu trabalhei de graça
porque no fim ele ficou me devendo, entendeu? Mas aquela bagagem, aquela experiência do aprender e tal, fez com que hoje, tipo assim, pô, eu faço, entendeu? Só que aquilo que tu aprendeu vale muito mais do que aquilo Vale que o cara te deve. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, pô, tudo que tu aprende, tu aprende. Uma hora tu vai usar. E aconteceu da mesma maneira comigo, entendeu? Entre aspas, eu trabalhei de graça, porém hoje eu posso fazer o serviço, entendeu? E aí eu posso cobrar o preço que eu quero, entendeu? Claro. Por quê? Porque eu aprendi a fazer. É. Né? E a Nath, depois desse percurso todo aí, percurso dela, tá no percurso, né? Ela tá no corre, né? Tipo assim, e o Glauber te conectou com outras pessoas. Sim. Como é que foi essa conexão com outras pessoas, artistas, modelos, atriz e pá? Porque o Conta pra Glauber, o nós. pessoal que tá em casa que não conhece ele ainda, ele é conhecido como o fotógrafo das celebridades. Isso, é isso aí, ó. Porque o Essa é Glauber, a palavra. Ele é um fotógrafo e tal, então ele se tornou famoso, esteve na TV no Brasil e tal. Então, assim, é massa porque ele acaba chegando em contato com pessoas que talvez nós, pobres mortais, não chegaríamos, né? Então, assim, começa a abrir caminhos. E eu Exato, sempre digo que o isso. mundo é feito de pessoas. Né? Quando você conhece a pessoa, quebrou o gelo, aí, sabe, Isso, as exato. estradas se encurtam, né? Isso mesmo. A gente fala que a gente é irmão, né? Então, assim, a caminhada foi junto. Claro, o Glauber como fotógrafo e eu junto cuidando de toda a parte de produção. Então, nesse meio do caminho, nós trabalhamos com muitas celebridades, principalmente no Brasil, porque quando você chega de Milão e cai Nossa. no Brasil... Pois é, tem esse Uau, peso, né? Tem esse peso, é né? um peso, tá? Porque, assim, por exemplo, durante muitos anos não era a Nath, era a Nath de Milão. A Nath chegou, o Glauber chegou. Então, até hoje, quando nós chegamos no Brasil, é assim, tipo... eu falo que todo mundo faz minha agenda, é muita coisa, tipo assim... Porque nós fomos construindo isso, graças a Deus, a gente tem um público... Só que aí foi essa conexão. Então, tanto na Itália quanto aqui. Trabalhamos muito de graça, que isso ninguém conta, Pode né? contar, pode contar. Isso ninguém conta, porque todo mundo acha que, trabalhar com celebridade, eu até, gente, eu vou brincar com vocês, com uma coisa, contar pra vocês, né? Eu cheguei agora no Brasil, aí a minha afilhada, 7 anos, chegou pra mim, tia, como é ser famosa? Assim, bem assim pra mim, como é? Aí eu olhei pra cara dela e falei, Florinha, a tia precisa te contar uma verdade. Enganaram a tia. Falaram que ia ser pra ficar rica, mas tem que trabalhar duro, Florinha. Aí ela assim pra mim, E eu falei, então se prepara. Que massa. Então, assim, sabe? Porque realmente também tem toda essa parte dessa visão do famoso e tal. Só que assim, quando você cai dentro, o buraco é mais embaixo. Em 2021, eu fui trabalhar com uma equipe de uma moça dentro do Big Brother. Que massa. Então, Eu lembro. Não, eu lembro. Não, eu vi alguma coisa eu vi. Então, assim, a conexão foi essa com o Glauber, assim, só pra resumir. Então, a gente foi indo, foi crescendo e foi tendo, sabe, assessoria. Então, tudo isso vai te ajudando você chegar. Porque não tem como você chegar sozinha do nada, o cara tá lá na capa da Forbes. Não, filho, tem assessoria atrás, tem um monte de coisa que você vai Tem investimento, ter que investir, né? porque isso ninguém vê. Vocês sabem, vocês estão aqui fazendo podcast. Ai, lindo podcast. Pô, ninguém sabe o investimento que vocês estão fazendo por trás disso. Verdade. Pra daqui tanto tempo você está tendo um reconhecimento. Mas quem tá vendo tá falando, não, nossa, já tá lá. Já, né? É do dia pra noite. É do dia pra noite, exato. Facinho. Então, assim, tem todo um investimento por trás de tudo isso. E aí foi conectando, porque de coisas nascem coisas, né? Tem esse famoso ditado que é a mais pura realidade. É você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, entendeu? E não tem esse negócio. Então, assim, é as mesas. Então, o que você quer? A gente quer chegar lá. Quero ser capa da Forbes. Então, com que eu tenho que conectar? Com quem já foi, com quem vai me levar até lá. E a gente foi fazendo a estrada assim. Então, junto sempre e trabalhando. Então, ia pro Brasil, trabalho. Pra onde a gente vai, trabalho. O povo fala, e aí? Eu falo, gente, chegou, aonde chega, tá trabalhando. Porque trabalho manual, quando você trabalha manual também. Onde você chegou, publicou, tô aqui. E aí, em 2021, estávamos fazendo um trabalho com uma cliente daqui da Itália que estava no Brasil. Já era minha cliente. Ela ia fazer uma capa de revista, contratou o nosso serviço, tá? Então, nesse meio do caminho, eu fui também fazendo meu nome, então, né? Aí, veio um maquiador que já tinha trabalhado com a Anitta, Pablo Vittar, ele era conhecido lá no Brasil, famoso, né? No giro, assim. E aí, eu lembro até hoje, eu cheguei, até falei já isso pra ele, eu cheguei, ele todo
né, estrela e tal. E ela de toda minha humildade, arrumando minhas roupinhas e tal. Aí maquiou. Na hora que ele viu os looks, aí ficou louco. Ele começou a fazer vídeo, eu tô vendo ele fazendo vídeo, que você não tá entendendo, tem uma stylist de Milão aqui, e olha isso aqui. Por quê? 2021, ninguém tinha um acervo. Primeiro que eu viajo com o meu acervo. Então, eu já levando todos os meus produtos. E eu sempre trabalhei assim. Artigo de luxo, né, que a gente tá falando, né? Não tinha isso no Brasil. Os stylists que trabalhavam lá, trabalhavam com as marcas nacionais e com o que era o que tinha, era a realidade. Era o Pedro Salles e o Yancioli, que eram os dois stylists mais famosos, que faziam. Mas um stylist do Pedro Salles é 100 mil. Quem vai pagar 100 mil? Entendeu? O cara é... Então, tipo assim, que trabalha pra marca, você quer vestir marca, você vai pagar. De luxo. Então, assim, aí que aconteceu, cai a Nath. E assim, é isso, lugar certo, conexão. Fiquei amiga dele. Eu sou muito assim, tipo, também muito do dar, eu gosto, eu sou desse jeito, eu aprendo, eu quero passar, a Erika sabe. E eu, tipo, eu tenho essa... Porque eu falo que eu aprendi muito cedo que era compartilhar. Eu fui pra casa da minha avó com 9 meses, era em 11, em 3 cômodos. Ou você aprende a compartilhar, ou você aprende a compartilhar. E isso é uma coisa que eu trago comigo, eu gosto disso, sabe? E aí a gente ficou amiga, eu falei, olha, quando você precisar de alguma coisa, porque ele ficou louco nos looks, eu falei, ó, se você precisar de alguma coisa pra você fotografar, porque ele fazia curso, dava aula e tal, eu falei, pode pegar, você me fala, você passa lá. E aí ele veio um dia à noite e trouxe um outro maquiador pra me conhecer, que também virou um grande amigo meu, que é o Matheus Jorge. E aí ele falou, olha, eu passei o seu contato pra uma moça, ela vai te ligar. A moça me liga e fala, olha, tem essa proposta pra gente ir pro Big Brother, cuidar do pessoal que sai da casa, quem sai da casa... Dá um banho neles. Exato, como eles estão ali na casa há 2 meses, né? um mês, eles vêm pra nós, a gente dá um check-up, cabelo, maquiagem, roupa, ela fazia coisa de boca, limpeza de pele, não sei o quê, e pum, pra eles irem daí pra Ana Maria Braga, fazer as coisas, topa, não tem budget, mas tá vendo? Isso ninguém conta! Tá vendo? Vai trabalhar de graça, negão. Vai pagar. Então, aí, trabalhar de graça mesmo. Não, trabalhar pagando ainda. Pagando. Porque tudo que eu tive de gasto era do meu bolso. Ela falou, ó, nós temos o hotel, a despesa de hotel, avião e alimentação é por nossa conta. E eu falei, por que não? É um investimento, né? Eu falei, por que investimento. não? Na época eu tava com a minha É a assessoria. visibilidade que você tá pagando. Também né? é. Exato. E eu me lembro que na época o Glauber chegou pra mim, um pouco antes, ele falou pra mim, mana, que a gente assim, eu falo, cara, quando você tá com as pessoas certas, tipo, você tem os conselhos certos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tem em volta, com o que nos falam, entende? Porque muitas vezes as pessoas não trazem algo que vai te elevar, mas elas trazem as projeções dela, entende? Então tem que tomar muito cuidado. E eu lembro que ele chegou pra mim e ele falou, mana, posso te falar uma coisa, ó? Pô, tu investe demais, tu faz os seus cursos, no tal, mas eu acho que tá na hora de você investir na sua carreira. Você não pega uma assessoria. Sabe, tipo assim, foi no plim. E aí eu parei e falei, mano, você tem razão. Falei, então, não vou estudar. Já, tipo, eu gosto, sabe? Passo o ano inteiro estudando, é curso atrás de curso, não sei o que. E aí eu falei, beleza. Aí peguei a assessoria. Nisso vem, sabe, tudo as pecinhas. Aí conheci, fui pro Big Brother. Chego, peso. Primeira menina que sai do Big Brother, quem é? VTube. 18 milhões de seguidores. Nossa. Meu, e aí eu lembro que eu fui com 3 malas de produção. Porque foi muito doido, porque na hora que você tá ali, que você começa, tudo começa a aparecer também. Eu entrei pra esse mundo que eu falei, meu Deus. E aí ali as pessoas E eu sempre... Qual foi meu diferencial de trabalhar como stylist? Sempre foi. Eu sempre gostei de exclusividade. E eu sempre usei muito a Beyoncé como minha modelo inspiração. Porque eu falava, tudo que ela tem é exclusivo. Então eu falava, tu quer exclusividade? Vai ser assim. E eu sempre gostei de customizar. Sempre gostei de fazer as coisas, de fazer as roupas. E aí, quando eu caio lá no Big Brother, começa a aparecer um monte de estilista. Tô à sua disposição. Nossa, tô à sua velho. disposição. Porque daí eu fiz o primeiro. Quando ela saiu da casa, deixei ela grifada toda, né, filha? Ela foi pro negócio estourando. E aí, o pessoal da equipe dela, na hora que eu cheguei, imagina, com 3 malas de produção. Tipo, com um monte de... Aí o pessoal não entende muito das coisas, entende? Não é que vai pra dar uma estudada, pra entender o que combina com o quê, como é que é. E eu lembro que, tipo, tinha um terninho vermelho, eu queria botar ela de decote. Na Ana Maria, tipo, ela fica aqui, ó. E eu falei, gente, aí eu cheguei e falei, como que vocês vão colocar ela de decote pra tomar café da manhã? Não tinha entrado. O foco vai ser só no peito dela. E aí,
E assim, é muita pressão, gente. É muito, você não tá entendendo. Você passa a madrugada inteira acordada, porque eles saem da casa meia-noite, eles vão chegar pra você 2 horas da manhã, pra estar pronto às 5, pra ir pra... Meu, é uma loucura. Correria, E pressão, porque você imagina eu cair lá. E assim na época, assim, que eu não tava muito profunda na minha inteligência emocional, sabe? E eu lembro que, foi vários haters. Porque daí a galera não gostava muito dela. Tinha quem amava, tinha quem odiava. E aí teve o negócio não sei o que do gato, que eu nem sabia do negócio do gato. Eu nem Big Brother eu via, eu comecei a ver ali. Enfim. E aí fui pro Big Brother, trabalhei com ela, trabalhei com a Poca, trabalhei com o Arthur. A equipe dela queria que eu ficasse cuidando dela depois, porque eu vesti pra vários eventos. E eu comecei a fazer roupa exclusiva. Eu falava, então você quer tal coisa? Tal. E assim, meus gostos, né, super uau. E elas estavam amando tudo. E eu falava, olha, eu tenho isso aqui. Aí eu lembro que um dia era, tipo, no domingo, 9 horas da manhã, o produtor da Poca me manda uma mensagem. Nath, olha, a Poca amanhã vai ser a saída de não sei quem, final da casa, não sei. E ela vai cantar. Tipo, ela ia voltar pra casa. Como ela passou toda a casa com um apelido de soneca, porque ela dormia muito, a gente tava com a ideia de colocar ela com um roupão de edredom. Aí eu falei, nossa, legal, não sei o quê. Ele falou, se você consegue? Eu falei, peraí. Aí ligo pra estilista. Então, ó, tem isso, aquilo. Ela, que roupa que ela vai usar? Eu falei, não, ela vai usar essa roupa. Não, eu só faço se ela vestir a minha. Só que quem dava as ideias do look era eu pra elas fazerem. Aí vai eu pegar modelo, caçar não sei o quê, bota aqui, muda dali, faz não sei o quê. E a correria? E assim, todos os gastos, assim, de pegar Uber pra ir buscar produção. Todas as portas se abriram no Brasil de uma forma que, assim, eu mesma fiquei, falei, caraca, sabe? Muita gente não gosta, tipo, eu tenho muitos amigos que são stylists, falam, Nath, ninguém gosta de trabalhar com o Big Brother, porque, assim, é uma pressão psicológica muito forte, tá? Assim, isso ninguém vê, isso você não ganha. E você investe. E aí, só que quando eu cuidei da VTube, voltei pra Poca, daí aeroporto de Campinas, eu saí de Campinas. Vocês não estão entendendo. Eu na porta, assim, ó, pra entrar pro check-in, escada rolante, o voo pra embarcar, e eu, cadê o motoboy que não chegava pra trazer a roupa? E como é que eu ia voltar? Tipo assim, 200 mil de joia na minha mão, só com a fatura pra botar na gata, e o cara não chegava, gente. É coisa que ninguém sabe, que tem por trás dos bastidores, isso sabe? a Globo não mostra, né? Não mostra mesmo. Não mostra. E aí, nessa brincadeira de gente grande, eu lembro que nós saímos com a VTube, nós ficamos uma semana disparada em primeiro lugar no G-Show. Uau. Massa. E aí foi aquilo, eu falo, sabe, quando eu penso, eu lembro que eu cheguei um dia, assim, do Rio de Janeiro, eu cheguei em casa, assim, o Glauber olhou pra mim, que a gente sempre viajou junto, então a gente ficava junto, morava junto, faz isso até hoje, mas nós ficamos 2 meses na pandemia, lá em São Paulo. E aí eu lembro que eu cheguei mal, eu chorava, eu ia pro banheiro chorar lá, tipo assim, porque você passa por umas humilhações assim que ninguém via. Só que eu sou muito daquelas, tipo assim, eu tô passando por isso, às vezes o povo fala, por que você passou? Eu falo, porque eu tenho que aprender alguma coisa. Eu sou muito tipo assim, alguma coisa eu tenho que aprender. Eu lembro que eu ia pro banheiro chorar e voltava, né? Já fiz curso de vendas, então assim, a partir do momento que tu entra na loja, os problemas ficam pra fora, entendeu? Então assim, tu não tem problema, porque o outro tá, tipo, ali não tava pagando, mas assim, você não tem problema. A pessoa tá ali te pagando, você tá trabalhando, não tem. Aí ia pro banheiro, chorava, voltava sorrindo. Eu lembro que quando eu voltei pra São Paulo, aí apareceu um grupo de oração de um amigo nosso. E aí o Glauber, mana, vamos, não sei o quê. Tipo, vamos. Eu falei, vamos. Aí quando a gente voltou, ele falou, mana do céu, você voltou com uma energia tão pesada, pesou a casa. Então, assim, são coisas que ninguém vê. E eu não me sentia muito preparada. Eu não me vi muito preparada naquele momento. Porque eu não aguentei a pressão, porque o pessoal vinha me agredir, tipo assim, me xingar, como se eu tivesse alguma coisa, sabe, a ver com o negócio. E eu falei, eu não quero mais. Aí eu falei, eu não quero mais, não quero, e vim embora. Só que valeu a pena. Valeu muito a pena, entendeu? Foi o que eu falei, tipo assim, às vezes na hora que tá passando ali o negócio, você acha, ai, não. Mas valeu a pena. Entendeu? É um grande aprendizado, investimento, né? Foi, e não me arrependo, eu faria de novo, talvez. Agora com uma outra postura. Ficou uma lista de contatos, né? Não, mas, gente, grandes profissões, grandes profissionais são grandes responsabilidades. Ou você tem a inteligência emocional, ou você encara de forma adulta, ou não é pra você. Né? Não é para você. Então, se ela não tivesse toda essa visão de futuro, porque você tem que ter uma visão de futuro, ela ia desistir logo.
Entendeu? Mas, claro, também não é para a pessoa continuar algo que ela não está se sentindo bem, forçando algo que ela não está se sentindo bem. Aí não, se tá te ferindo, magoando, como no caso, é melhor você deixar de lado, né, e seguir um outro rumo. Show de bola. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, mas eu queria falar antes das nossas amigas, das nossas meninas do marketing, né? Nós temos as meninas do marketing, né? Elas que cuidam das nossas redes sociais, elas que fazem as postagens no nosso Instagram. Calendário editorial. Que Isso legal. aí, Organiza a Maria, casa. Heloísa e a Isabela da Amavi. Então, para você que não tem tempo de fazer a sua gestão de redes sociais, procura as meninas do marketing. Para você que trabalha para você que tá com problemas em casa, nós temos o Igor da ITBR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens. Ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. O cara reforma banheiros à velocidade da luz e você pode fazer o teste e vai com certeza melhorar as coisas em casa. Beleza, então, agradecendo o pessoal do Instagram, né, que nos acompanhou até agora. A gente vai cortar, vocês vão ver a continuidade desse episódio lá no nosso canal do YouTube, né? Dentro de alguns dias e algumas semanas. Algumas semanas. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Onde é que nós vamos parar, Marcão? Hoje nós viemos parar na cidade de Maranello. Pra que, Edipo? Daqui a pouco você vai saber. Tesão. Estamos de volta depois da nossa pausa marota e a cabeça fervendo, né? Nossa, já estamos fazendo negócio Meu aqui. Deus do céu, cara. Manda, tem algum recado pra mandar, Ed? Tenho, pera aí, deixa eu só pegar aqui. Enquanto ele pega pra pegar, como é que é? Pega pra capar? Pega pra capar, vai. Queria falar do nosso amigo Aderlan Luiz, o proprietário da Europe Casa, que é uma empresa especializada em construção de casas e reformas aqui na Itália. É o cara que mete a máquina mesmo e faz a escavação e parte do zero, né? Ele pega casa velha, né? O pessoal que quer fazer investimento aqui na Itália, pega as casas velhas, faz aquele restyling, Aquela casa né? de €1, inclusive aqui em Verona estão colocando agora São Pietro de Morubio, a casa do Cairon, lá no estado do Cairon, colocou como plano de governo agora uma proposta, o secretário, para vender as casas a €1. Olha só. Então, Aderlan, fique preparado aí que se a brasileirada comprar casa a €1, eles vão ter que reestruturar essas casas aí, porque tá no Então, plano. quem tem essa ideia de fazer investimento aqui na Itália no setor imobiliário pode contar com os serviços da empresa de construção do nosso amigo Aderlan Luiz, a Europe Casa. Beleza? É isso. E muitas pessoas encaram a cidadania apenas como um direito jurídico. Mas se ela pudesse mudar essa percepção sobre quem você é realmente? Imagine se ao invés de ter apenas documento, você recebesse algo que foi perdido no tempo. A tua identidade como família. E é isso que a Sara Severnini faz com o Italiano Vero. Ela reconhece a tua cidadania italiana, mas para dar mais valor ainda aos teus antepassados, não só pelo passaporte italiano. Entre em contato com ela aqui embaixo na descrição do vídeo, que ela ainda está nesse momento protocolando vários pedidos. Então a roda está rodando e vale a pena você entrar em contato com a Sara. É isso? Faça o quanto antes. Meninas! Muito boa noite. Muito boa noite. Voltando à nossa conversa, que nós estávamos antes do intervalo e tal, a Nath também, pô, uma história massa pra caramba, a Érica também, que já contou a história pra nós. E como é que vocês se encontraram? Como é que foi esse match aí? Foi um encontro de alma. A cara da Érica, Não, eu tô rindo. Foi no- Porque eu seguia sozinha. Foi em algum aplicativo? Foi no Tinder da amizade. Não, vai. Pode contar, como é que vocês viraram parceiras? Então, eu vou contar aqui pra vocês. Assim, eu vou começar a minha versão, você Vai, depois lógico. complementa. A Nath, eu sempre admirei a Nath como uma brasileira que se destacava aqui no mercado europeu, porque eu já seguia ela, foi através, não lembro, alguém me indicou ela, eu realmente não lembro, mas eu seguia ela, porque ela dava dicas de maquiagem, como se vestir, trabalhando sempre, né, mostrando a rotina dela. Então, eu seguia ela, vendo ela dessa forma, né, como uma pessoa que fazia diferença aqui, que estava bem posicionada aqui. Mas a gente nunca teve o contato de se falar, nem de se conhecer. Uma vez eu vi ela, acho que foi num evento do consulado, você foi lá no evento do consulado, levar uns gloss, na época que você tinha acabado
de lançar o Gloss. Eu estava presente nesse evento do consulado e ela chegou e nós tínhamos pessoas em comuns que conheciam tudo, foram lá falar com ela e tudo. Ela sempre foi muito requisitada, né? Famosa aqui na Itália e tudo. E foram conversar com ela, mas aí ficou, não fui falar, porque eu também não conhecia, né? Oi, tudo bem? Sou a Erika Santos, mas quem é essa menina que saiu do nada? E até então, não é que eu desenvolvia o trabalho que eu desenvolvo hoje aqui na Itália, e ficou, e eu continuei acompanhando o trabalho dela. Eu pensei também que ela me seguia, mas ela não me seguia. E assim, eu trocava o match sozinha. Criamos uma treta. Ela já tinha criado todo um lobby na cabeça dela. Lobby aqui, né? Mas enfim, quando eu criei a Jornada Recomeçar, eu comecei a fazer uma triagem. Na verdade, eu fiz uma triagem das pessoas que eu ia chamar para fazer parte da Jornada Recomeçar, e ela foi uma das pessoas pelo fato de eu vê-la fazendo o método CIS, que foi algo que eu fiz e que que tinha transformado a minha vida, o meu modo de pensar, a minha nova visão. E eu falei assim, caramba, ela tá nessa jornada. Eu sei o quanto ela ia sair com a cabeça fervendo de lá. Nossa, é verdade. Ela ia sair e ela ia precisar de pessoas na mesma vibe para ela continuar. E eu chamei ela, eu falei assim, olha, eu tenho um produto, vou dar uma mentoria, a Jornada Recomeça. E ela fez o que eu fiz hoje aqui, além dela ainda levou uma amiga também. Ela levou uma amiga. A gente veste. E ela foi no dia da minha primeiro workshop que eu conheci ela. Foi lá. Legal. E assim, o que me chamou muita atenção na Nath foi que a cada palavra que eu dizia, o olho dela brilhava demais. Sabe, assim, parece que estava entrando, assim, nela, todo aquele conteúdo. E, de fato, hoje, a Nath, ela é minha sócia porque ela foi a pessoa que mais se destacou no workshop da Jornada Recomeçar. Ela foi a pessoa que mais se destacou lá. Então, se falaram assim, Erika, por que você chamou ela para os Brasileiros Inspiradores? Eu chamei a Nath para trabalhar comigo nos Brasileiros Inspiradores para desenvolver esse sonho, porque ela estava na mesma sintonia do que eu, entendeu? Na mesma frequência. E eu vi ela querendo ir pra cima. Tanto que quando eu chamei ela pra palestrar no meu workshop, o que eu fazia? Todo mundo, a pessoa que mais se destacava no workshop passado, porque eu deixava algumas tarefas, eu chamava pra palestrar sobre o seu tema. Ganhava palco. Eu dava o palco, entendeu? Vou dar o palco. E o primeiro palco que eu dei foi pra ela. Ela falou, né, que ela tava com o papel lá tremendo tudinho, eu dei pra ela. Eu falei, não, vai, porque você já tá preparada. Ela só precisava realmente daquele chutinho, né, pra ir. Mas ela já tava preparada pra dar uma mentoria. Ela já estava preparada. Então, ela foi e começou a se desenvolver, e eu observando, né, ela se desenvolvendo, eu falei, não, eu vou conversar com ela, né, a gente veio numa viagem que a gente fez para Cosmoprof, né, que foi muito assim, eu não tinha combinado, ela tinha comprado, olha como a conexão, as coisas foram se encaixando. No almoço que a gente estava fazendo juntas, eu falei para ela, eu vou pro Cosmoprof. Ela, eu também. Ela, tu vai com o quê? Eu falei, eu vou sozinha. Ela, eu também. Aí eu falei, vamos juntas. Não foi? Então, os brasileiros, a proposta dos brasileiros surgiu nessa viagem. Eu conversando com ela, eu falei, amiga, eu tenho uma ideia de fazer assim, assim, assim. O que tu acha? Tu topa? Bora? Aí ela, não, bora. E foi assim que saiu. Então, foi algo bem natural. A nossa amizade, né? Foi sendo construída. Foi construída a nossa amizade. E eu digo que foi Deus que foi colocando, né? Porque amizade a gente tem em comum, mas ninguém apresentou a gente. Não foi. Foi assim que surgiu. Né? A rede social. Foi. E já obrigada à rede social, né? Obrigada à rede social, né? Que eu seguia, dava um match sozinha. E já aconteceram Se identificou, né, Marcão? Já aconteceram 3 eventos já, né? 3, como é que vamos dizer assim? 3 episódios, edições. 3 edições, né? E a próxima já tá marcada? Então, nós não temos datas ainda para os Brasileiros Inspiradores, porque é muita coisa envolvida, tá, gente? Não é... O evento, os Brasileiros Inspiradores não é um evento simples, fácil, até porque, graças a Deus, a gente alcançou gente de fora da Itália, né? Então, vem gente de Portugal, vem gente da Suíça, vem gente da Noruega, vem gente de tudo quanto é lugar para o nosso evento. Então, tem que ser uma estrutura maior, menor. Vocês sabem que eu estou na minha fase de mãe, maternidade, mudança de casa, mas assim que a gente tiver a data, geralmente, gente, é no segundo semestre, né, o nosso evento, mas assim que a gente tiver todas as informações, a gente vai passar para vocês, mas não vai deixar de parar de acontecer pequenos eventos. Entendi. Por exemplo, agora a gente vai, dia 15 de maio, convido vocês, qual é o evento que a gente vai ter, amigas, 15 de maio? A tríade, do poder. Tríade do poder. Isso mesmo. O trio, na verdade, é o trio do poder. O trio do poder, é o trio né? do poder, do poder. que vai estar falando de quê? Vai estar falando de oratória e comunicação.
Porque é importante a pessoa, você que tá aí, é importante você saber comunicar de forma assertiva para o seu cliente, né? Para a pessoa que tá atrás do seu produto ou do seu serviço. Se você não souber comunicar, né? Ter um laboratório para o seu cliente, você não vai vender nada. Então, isso está na base. E, além de tudo isso, nós vamos estar com posicionamento também, né? Exato. Posicionamento com autoridade, com Nath Kuprian, que ela vai estar te dizendo como você tem que se vestir para vender o seu negócio, vender a sua imagem de forma mais assertiva. E eu vou estar lá falando de quê? De vendas. Porque não adianta você saber falar de oratória, comunicação, se vestir bem se você não sabe vender. E não pedir o Pix ou o cartão. Quer pagar no Pix ou no cartão? Entendeu? Então, qual é a bandeira do teu cartão? Daí o cara fica é Master. Pô, o cara já usa, entendeu? Já é um gancho pra pegar o cara. Então, a Triagem do Poder vem com a Poliana Fênix, que ela é uma grande profissional da oratória e comunicação do Brasil. Gente, essa mulher é muito fera, uma mulher muito boa. Ela tá fazendo um tour na Europa e graças a Deus a gente conseguiu que ela ficasse aqui na Itália. A gente estava bem apertado a agenda dela, mas ela abriu pra gente e ela vai estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, com esse público dos brasileiros que tem uma carência dessa questão de oratória, comunicação, posicionamento e venda. Já agradecendo e já parabenizando também vocês pela iniciativa do evento. Eu acredito que a comunidade brasileira só tem a ganhar com esses eventos de brasileiros que são feitos aqui na Itália, não só de vocês, como de outras pessoas também que a gente conhece, outras pessoas também que já sentaram aqui, participaram dos nossos episódios. Eu acho que isso é de grande importância para o crescimento da comunidade brasileira. A comunicação é importantíssima, eu trabalho com comunicação, né? Eu trabalhava em rádio, agora tenho podcast e acredito que esse evento vai ser muito bom até para o meu aprendizado, o Édipo também, né, Édipo? Com certeza. Não, e olha, gente... Ele já falou que já vai matricular nós, né? Vai pagar. Você vai pagar agora, né? Isso aí é por conta do podcast. Investimento, né? Claro. A mensagem é: nada é tão bom que não possa ficar melhor. Melhor. E olha, gente, vocês, os meninos, eles fazem parte dos brasileiros inspiradores. E eu tenho muita honra de ter vocês com a gente. Eu tenho o maior prazer de ter vocês com a gente desde o início, porque vocês acreditaram. No momento que eu coloquei lá pra vocês a proposta, vocês, não, bora lá. Então, assim, eu sou muito leal a quem começa, sabe? E eu vejo o quanto movimentou tudo aquilo. Porque se a gente for pensar, vamos falar sério, né, gente? Vocês já tinham ido pra algum evento? Já tinham escutado falar em algum evento de brasileiros da forma do nosso? Não, formato totalmente diferente. Uma entrega totalmente diferente. Não tinha. E a conexão e o network que você faz lá dentro, cara, assim, é só lá. As pessoas que você conhece, que depois você leva e mantém o contato, né? Quanta gente conheceu lá, velho? Vários, muita gente. E muita aquilo que você aprende, você depois, com certeza você se torna melhor. Tipo, não tem como sair pior do que entrou. Não, nunca. O problema, assim, eu falo como brasileiro, como imigrante que chegou aqui há 15 anos ferrado, né? E tive uma mentalidade muito escassa por muito tempo, entendeu? De não se juntar com o brasileiro, sabe? De não evitar ter contato com o brasileiro. Cara, hoje, se tu vem pra cá, tu não vai ter portas abertas com os italianos. Principalmente no começo. As pessoas que vão te ajudar são pessoas que estão aqui há mais tempo, têm muito mais experiência, bagagem, tudo. O evento Brasileiros Inspiradores aqui na Europa é justamente isso. Pessoas que estão servindo outras pessoas, sabe? Talvez eu não esteja lá no palco falando alguma coisa, mas eu tô lá no meu canto e a pessoa chega e a gente conversa, a gente troca uma ideia. E eu, como apresentador do podcast, assim como o Édipo, a gente acabou conhecendo muita gente. Muita gente. A nossa rede de contato se tornou muito grande. E ali dentro tu acaba fazendo pontes. Tu acaba ajudando o cara que vende tal coisa e eu sei quem compra aquela tal coisa e eu vou fazer a ponte. E assim por diante, entendeu? Então ali pessoas... estão ali justamente para servir a vida de outras pessoas. Esse é o objetivo do podcast e esse é o objetivo do Brasileiros Inspiradores na Europa. E acredito que muitas das pessoas que estão ali dentro estão ali também buscando isso, sabe? Ou servir, porque nós sabemos que a missão é servir. Mas a pessoa que ela entrou ali sem saber, ela vai sair dali sabendo que a missão é servir. E é essa troca gostosa que a gente faz. É maravilhoso. Parabéns, meninas, pelo evento. E esse do dia? Dia 15 de maio. 14. Não é 15? 14. Ah, 14? Dia 14, 14 de maio. Não, amiga, ele confirmou 15 de maio, a sala tá disponível. Arrasou. É 15 Então de tá, maio. fechou, né? Aqui, ó, você vê isso aqui é tudo ao vivo, gente. Entendeu? Não, porque a sala onde a gente tava procurando, a gente não tava disponível no dia 15, mas aí depois ele enviou o e-mail e disse
se tá disponível no dia 15. Então, Show de gente, bola. é 15 de maio mesmo, na Então, a quinta-feira. gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui o contato das duas, também da Nath e da Érica. Vocês podem entrar em contato diretamente com elas através do direct, do Instagram. Vocês têm algum link para reserva? Eu vou dar o link do meu do WhatsApp profissional, tá? Isso, Que a aí pessoa a gente pode coloca aqui colocar embaixo lá, também. entrar em Show contato de e já bola. garantir. Porque como é um evento, né, pequeno, é um evento bem... Mais fechado, é um evento mais reduzido, fechado, né? Não é um- reduzido. Select, né? É um determinado número de pessoas, tá? A gente não é para como é os brasileiros, que é grande. Não é Então, pra massa. corre logo e vai atrás do teu ingresso, porque senão você pode acabar ficando sem ingresso, sem participar desse mega evento que vai ser, né? Histórico aqui. Massa demais. Nath Cuprian, quantos anos? 19 anos, né? Eu até brinquei, ela chegou novinha aqui, né? Bebê, gente, bebê. Ela era de colo, né? Bebê. A carinha de 15. O que a Itália representa na tua vida hoje? Ai, é minha casa. Eu posso dizer assim que a Itália é a minha casa. É uma mãe. Tudo que eu tenho eu construí aqui. Às vezes eu falo assim, as pessoas assim, ai, se morar em outro lugar, eu falo, cara, meu coração não bate. Meu coração bate pela Itália. Eu tô em qualquer lugar do mundo, é maravilhoso, mas eu chego em Milão, aquela autoestrada cinza, chuva e aquela sensação casa. Então a Itália representa para mim casa. Recomeço, vida. Só quem tá aqui, assim, que sabe. E portas abertas, porque aqui também me abriu muitas portas. Eu sou muito agradecida. Como eu falei antes, né? Muitos brasileiros se fecham numa bolha e aí reclamam. É tipo assim, quem eu até falo, não é porque eu tô do lado do Édipo, o Édipo muito tem a ver com essa minha mentalidade que eu tenho hoje, entendeu? Muitas vezes eu trabalhava, né, Édipo? E aí o Édipo, uma vez nós andando de bicicleta, a gente acabou fazendo umas pedaladas junto, ele começou a me apresentar uma outra Itália que, tipo assim, cara, as pessoas, na roda que eu ando, as pessoas não conhecem o que eu tô conhecendo. E o que elas fazem? Elas vão pro trabalho, vão pra casa e quando se reúne é pra falar mal da Itália, entendeu? Ou fala mal de pessoas, falar de pessoas, entendeu? Então assim, as pessoas elas têm que observar o ambiente que elas estão frequentando, entendeu? Exato. Pra mudar a mentalidade. Não, Fala, amiga. Não, e exatamente, tipo assim, pessoas que falam mal da Itália, cara, tá ruim na Itália, vai embora. Ninguém mandou tu vir, tu veio aqui porque tu quer. Brava. Entendeu? Pra mim, a Itália é tudo, e eu, tipo assim, perto... Também não tem como falar, né? Porque se a pessoa falar, pra mim, eu não gosto, eu falo, vai embora, tu tá fazendo o que aqui? Ah, é porque eu tô aqui, vai embora, vai pra outro lugar. Sabe o que eu acho? Eu acho que a maioria dos brasileiros que estão aqui há muitos anos, eu falo assim, de que estão 20, 30 anos. Não, você, amiga, você é outra mentalidade. Tá? Mas eu falando da massa Tô que 19, tá aqui. tá? Menos. Eles esqueceram do sonho deles. Esqueceram de... Pararam de sonhar, tá? Pararam de sonhar. Então, assim, você não tem nada de errado você ir bater seu ponto numa fábrica, se você trabalha numa fábrica. Mas, cara, realmente, o teu sonho de vida é trabalhar numa fábrica? É isso que você tem que parar de pensar, para pensar. Talvez você se conectando num ambiente desse, de pessoas que estão querendo, né, mudar de vida, prosperar, fazer uma mudança de carreira, também a tua vida vai ser transformada. Então, você vai lá, ganha o teu dinheiro, do teu pão de cada dia, mas num outro horário você vai trabalhar pelos seus sonhos. E para trabalhar pelos seus sonhos, você precisa de gente do teu lado, gente te dando suporte, gente segurando a tua mão. Então, num ambiente desse, é que a gente conversa, né? Por isso que eu amo estar aqui com vocês, eu amo conversar. Vocês veem que é uma alegria incrível que eu tenho de prazer de estar com vocês, porque a gente está falando na mesma linguagem, nós estamos na mesma linguagem, na mesma vibração. A gente não senta para falar mal de ninguém, a gente senta aqui para falar, sempre sai negócio. Verdade, Não, verdade. tem Não que é? segurar. Sempre sai negócio. Verdade. Sempre. Só falam mal de quem me deve. Meu Deus. Então a gente vai fazer a lista aqui. Fala não, moleque. Não, graças a Deus, ninguém tá me devendo. Mas é Graças porque a é Deus. tanta ideia, é tanta coisa, é tanto projeto que, tipo assim, não tenho tempo. E eu sempre falo uma coisa, eu tenho tanta coisa pra falar da minha vida, cara. Pra que eu vou gastar minha energia falando da vida do outro, sabendo que eu vou trazer a energia do outro pra mim, eu tô querendo correr dessa energia. Então, tipo... Aquela parada ali de, tipo assim, de querer ter paz e não razão, entendeu? Muitas vezes eu quero ter paz, cara. eu Eu não tô quero nesse saber- nível. Tá Eu não tudo quero saber o que o outro tá fazendo, eu não quero saber. Nisso aí, pra ter paz, isso aí entra o perdão, né? Isso Que é o muito perdoar importante. é você liberar. É. Né, cara? Tipo assim, era um problema, não é mais. Não é mais. Deixa, Vai é pra- melhor. É Tela- sobre ele, não é sobre mim. Lá no Essa Paraná é a fala, te larguei pras cobras. Adorei. Ô, Nath, pra nós finalizar o nosso episódio, o que a Nath de hoje falaria pra Nath de 19 anos atrás? Eita, olha, isso aqui eu já falei pra de 6 e eu vou falar, pra seguir em frente, que muita coisa ainda tá pra acontecer,
para segurar os medos, para continuar tendo alegria, o brilho no olhar, coragem e não desistir, mas olhar sempre para trás, porque lá você vai encontrar de onde você saiu, para nunca esquecer quando você chegar aonde você quer chegar. Eu acho que isso é muito importante. Show de bola. Show. Érica Santos. Eu vou tomar o tacacá. Ela é do Belém do Pará, né, cara? Joelma, joga o cabelo. O que a Itália representa na tua vida, Érica? A Itália representa pra mim renovação, recomeço. Hoje eu estava conversando, hoje eu tô com o apoio de uma babá em casa, que é a Norma. A Norma, ela é bem mais velha do que eu. A Norma tem 51 anos, ela foi minha funcionária lá no Brasil. Ah, lá na loja? Naquela da loja. Aquela que veio a Polícia Federal, levou as moças? Ela foi. Então, assim, é muito legal, é muito bom você ver pessoas que viu o teu percurso tá com você ainda, porque quer dizer que você fez um bom trabalho, você deixou algo de bom na vida dessa pessoa. Então, ela saiu do Brasil para me dar um suporte aqui. Ela largou a vida dela lá para passar 3 meses aqui para me dar um suporte. Porque eu falei para ela, Norma, tô ficando louca, eu preciso de alguém que me dê uma ajuda, um auxílio nesse período que eu vou fazer minha mudança. Eu vou mudar de apartamento, vou mudar de cidade. Agora, aí eu vou para Varese agora. Aí eu falei para ela, eu preciso de alguém porque eu tenho que ficar indo e vindo. E aí eu fiz a proposta para ela e ela veio. Então, eu me sinto muito grata em ver uma pessoa, né, de um período que eu tive muito bom da minha vida, num período muito ruim da minha vida. Vim agora conhecer uma nova Érica. E palavras dela para mim, ela falou assim, parece que eu tô conhecendo uma outra pessoa. Uma outra pessoa, mãe, uma outra pessoa totalmente... Ela falou assim, ela me chama de Estrela. Ela falou assim, Estrela, ela me chama de Estrela. Ela falou, Estrela, eu vejo uma outra Érica aqui. Então, a Itália, ela veio para me renovar, ela veio para me trazer uma nova jornada na minha vida, para recomeçar. Então, é renovação, é Érica família, Érica... Érica profissional, Érica dedicada, Érica visionária, né? Então, a Itália, ela me trouxe isso, trazer uma nova jornada, uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. Porque eu poderia dizer assim, ai meu Deus, aconteceu tudo aquilo comigo e pronto, desisti. Não, é uma renovação. A Itália, ela me trouxe a oportunidade de fazer novamente, de ter o brilho nos olhos novamente. Show de bola. Eu fico muito feliz de estar recebendo pessoas que vêm para cá e agregam e juntam valor nas mesas onde sentam e para cada um que as pessoas inspiram. Eu sei que eu posso inspirar pessoas que eu nem sei, nem imagino, entendeu? Porque a voz do podcast, ela chega em lugares que a gente nem imagina, entendeu? Assim a Nath, assim a Érica, acontece com elas também. E eu fico muito feliz de estar sendo instrumento na vida das pessoas, trazendo esse tipo de mensagem, entendeu? De otimismo, de resiliência, de perseverança. Nada é fácil. Mas entendeu? Mas tu só vai escolher o teu lado difícil, entendeu? É isso aí. Eu tenho uma pergunta importante. Vamos lá. A gente percebe que por onde vocês passam, vocês trazem uma energia positiva. E isso é muito bom, né? Vocês já brigaram? Não, brigar não. A gente nunca brigou. Claro que a gente já discutiu, porque é óbvio. Uma vez. Mas só. Nunca ficaram de pá virado com a outra? Não, isso nunca teve. Nunca teve, assim. A discussão já rolou, porque, enfim, nós somos pessoas e outro estresse, acontece. Quando é. você tem uma maturidade, muitas vezes, por exemplo, aconteceu que nós estouramos, mas assim, aquela maturidade, tipo assim, não era aquilo. Você entendeu? Quando você entende que quando você não se trabalha, você vem juntando coisas que você não faz. E aí estoura. E muitas vezes você estoura no lugar errado, que não era ali. E o que aconteceu com nós foi isso. Tipo, da minha parte, que eu falei pra ela, estourou no lugar errado. Mas assim... E na verdade nunca foi a gente nunca magoou, nunca se ofendeu, nunca nada disso. Então até numa discussão dessa é algo do crescimento para as duas. Exato. Entendeu? Do crescimento para duas, que graças a Deus nunca abalou. Olha, gente, eu vejo gente falando assim, como surgiu a nossa amizade, como surgiu a nossa parceria, como dá super certo eu e ela, né, nos negócios juntas. E as pessoas ficam assim, porque essa menina acabou de chegar e ela tá querendo pegar o ônibus andando e quer fazer as coisas. Cara, se você não fez, problema é seu, desculpa. Visionário. Verdade. Entendeu? O problema é seu. Eu vi aqui que tinha uma carência.
entendeu? E eu precisava das pessoas certas. Ela apareceu pra mim. Então, ela veio aqui pra unir forças. Então, se você não fez, problema é seu. Você gostando ou não gostando. Eu vou continuar fazendo, porque é meu propósito de vida. Assim como é o propósito de vida da Nath. Então, não adianta... Porque teve, gente, pessoas falando da nossa amizade, né? que vai acontecer. Mas é porque incomoda. E é o que a gente fala, se nós somos energias complementares. Então, cada um tem uma entrega. E nós duas juntas é muita entrega. Vocês viram aqui, né? Entendi. Então, tem E essa... a parte legal é que elas são assim na vida real mesmo, sabe? Tipo, a gente se encontra lá... Fiasqueira, meu. E foi engraçado. E assim, eu até lembro, porque a Érica contou do nosso encontro, como a gente se conheceu, mas eu não contei da minha parte, né? Então, como eu faço o Bazar da Nath, né? Então, já fizemos a 10ª edição do Bazar da Nath. Sucesso. Como eu sou stylist, ganho você muito... torna nos pilas coisa... tudo, porque eu ganho muita coisa, chega muita coisa, tem que fazer troca pra não ficar usando sempre as mesmas roupas. Então, todo ano eu faço uma reciclagem, faço um detox do meus closet e faço bazar pra vender. Então, tem um pouco de tudo. Tem usado, tem novo, tem cosmético, tem tudo. Só que daí foi um grupo de mulheres. E eu achei que a Érica tava junto. Foram lá me prestigiar, me levaram um panetone, eu achei umas fofas. Aí eu fiz o método Cista. Quando a Érica me mandou o convite, eu falei, agora é minha vez de prestigiar. E eu achei que ele estava junto. Você me deu um troco. Porque, na verdade, as pessoas que foram são amigas em comum, são pessoas comuns, conhecidas em comuns, entendeu? Então, ela achou que eu estava lá no meio também. Que ela estava junto. E eu falei, é minha vez. Só que quando eu também fiz o método CIS, eu lembro que lá dentro do método CIS, eu falei pra mim, esse é o lugar que eu quero estar. É com essas pessoas. E eu falo, né, essa coisa de Deus, gente, não tem adianta. Aí, pum, cai a Érica de paraquedas. E aí ela, olha, eu tenho um sonho, um projeto, assim, assado, vamos. E eu parei assim, Lembra que eu falei no começo? Que eu não deixo nada passar? Falei, bora. Na hora que eu vi, eu falei, o que eu tô fazendo, meu Deus? Eu falei, mas alguma coisa vai sair, porque Deus não ia me mandar pra fazer o método CIS, não ia botar lá no meu caminho. E todos aqueles sentimentos que eu trouxe de lá de dentro, porque quem fez é a transformação. E aí foi assim que começou. Foi. E aí casou, né? Por acaso eu fui aparecer lá, achando que ela tinha ido. Nada acontece por acaso. Não, isso que eu falava, falei errado. Caso não, porque eu não acredito no acaso. Exatamente. Grandes coisas, ela não pode ser feita sozinha, entendeu? Não. A gente só faz as coisas realmente terem resultado quando tá junto com pessoas que caminham, que enxergam, entendeu? A mesma coisa, entendeu? E tem que estar, porque isso é o ecossistema. E se você não estiver perto dessas pessoas que vão te fazer subir, pra cair é 2 palitos. Então, assim, eu lembro que quando eu tava lá, eu falei, eu quero estar nesse giro, eu quero estar com essas pessoas, com essa... E aí foi indo, e é o que a gente fala, se você não se cuidar todos os dias, você volta. Então, você tem que todo dia estar pensando que mesa eu quero sentar, onde eu quero chegar, pra onde eu quero ir. É lá, é focar e ir. Quais pessoas que eu quero frequentar, porque isso diz muito sobre o seu futuro, cara. Diz muito. Não querendo dizer que aquelas pessoas que fizeram parte do meu passado, eu não gosto, eu não amo, eu não respeito. Não, eu amo isso e honro aquelas pessoas. Mas agora, nessa minha nova fase, elas não vão fazer parte. Como se fosse numa canoa. Você, para atravessar um rio, você precisa daquela canoa. A canoa, ela vai te levar até um certo ponto. Chegou lá, você tem que dizer adeus à canoa, dizer obrigada pelo papel. E ir, né? E seguir o teu caminho sem deixar mágoas, sem deixar ofensas. Tem pessoas aqui, gente, na Itália, que eu conheci que no início, foram parceironas, sabe? Fizeram um lindo trabalho junto comigo. E que hoje a gente não segue mais o mesmo rumo. Mas isso não quer dizer que eu não honro aquela pessoa, que eu não respeito, que eu não admiro. Não. Pelo contrário, maior força que você siga a sua vida, que você, sabe, tenha coisas grandiosas na sua vida. Mas a nossa linha, né? O nosso destino, né, a nossa trajetória ficou por aqui. E a gente eu tirei grandes conhecimentos, assim como a pessoa também tirou. E tá tudo bem, gente, porque são fases na vida, são fases. E você tem que ser madura, tem que ser adulta para passar essas fases. Para reconhecer, né? As fases que eu passei também, por exemplo, com a nossa empresa, teve uma fase que a gente quebrou, teve uma fase que não tinha dinheiro, tinha uma fase que devia 150 mil para fornecedor, o telefone não parava de tocar. Teve uma fase que o meu ex-chefe investiu na nossa empresa, pagamos as contas, depois quebramos de novo, 2022. Então, assim, é você entender que, por mais que a pressão tá insuportável nesse momento, existe uma nova fase. Aí, se eu abandonar tudo e deixar, vai ficar aquela fase, vai me
vou trazer aquela fase pro resto da minha vida. Não, mas eu tenho que superar aquela fase e esperar a próxima e entender o que é a próxima, né? É aquela... Eu até carrego uma frase que eu sempre, né, assim, penso comigo, eu tenho ela até escrita, que é assim, ó, quando você estiver passando por um momento difícil, por um obstáculo, você tem sempre que pensar o que vai vir de bom depois. Porque aí você passa a ver que tudo é aprendizado. E se aquilo tá acontecendo, o que vai vir depois? Porque depois vai vir uma coisa boa, se você tiver esse pensamento positivo. Agora, se você também ficar ali no... Ai, coitadinha de mim, não tenho... Não, aí também não vai. Aí vai ficar... Aí você, não, aí você sai, você entra pra vítima e não vira protagonista. Show de bola. E nós aqui somos protagonistas, né? Bora, Pelo amor de fazer Deus. a diferença. Eu vejo a parceria de vocês assim como eu vejo a minha parceria com o Ed, porque a gente se conheceu em 2017, né? Começou a pedalar junto e tal. Depois eu fui trabalhar com ele, eu era funcionário dele. Depois a gente virou sócio. Depois a gente quebrou, ficamos devendo dinheiro e tal. No meio da pandemia, a gente abriu o podcast, entendeu? Vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer. Pô, tocamos no pau e fizemos um podcast. Vai pra 4 anos agora. 4 anos já, entendeu? Quase 200 episódios no ar e tal. Então, quer dizer, essas parcerias, a gente já se discutiu, a gente já mandou... Normal, gente. Foi por isso que eu perguntei da briga. Qualquer pessoa que você, qualquer Que aqui pessoa é que você semanal. ame... Não, qualquer pessoa que você ama, igual quando você tá dentro da sua casa, você vai ter divergências, você vai discutir, mas você não pode perder o respeito pela pessoa. É isso. Não verdade. perder o respeito. Mas discussão vai ter, gente. Eu vou ter discussão com meu marido, com as mulheres de vocês têm, gente. É louco. Então, isso vai dizer que você deixou de amar a pessoa? Não, você não deixa de amar. Você não pode respeitar a pessoa. Então, discussão vai ter sempre, gente. Show de bola. Paciência. Mas algum recado, meu amigo Tenho. Ed, pô? Para você que sonha em fazer a cidadania italiana, você pode entrar em contato com a Sara Severnini da Italiano Vero. Aqui embaixo do nosso episódio tem na descrição do vídeo, tem o contato da Sara. Entre em contato com ela e garanta o seu processo de cidadania italiana. Os processos judiciais estão sendo feitos. Até o dia 8 de maio não sabemos aí como é que vai ser o veredito, mas em teoria os processos judiciais vão continuar sendo feitos através da... Processo judicial. Exatamente, lá pelo Brasil, né? Entra com ela e tal, faz advogado, não vem pra Itália, quando vier pra Itália já vem com o passaporte rosso na mão. Na mão. E pra você que já mora aqui na Itália e precisa de serviços consulares, também serviços de Desburocratização. Nossa, minha dicção mas foi agora. Mas você colocou uma palavra difícil. Quer inventar moda, Pode contar com o serviço da Larissa Ignoato. Ela é especialista em documentação pós-imigração, resolvendo as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Precisando de ajuda, pode chamar a Larissa que ela resolve. Meninas, obrigado. Não, obrigada a vocês, obrigada a você. Gente, eu vou deixar só uma última mensagem que não é nem de mensagem motivacional nem nada, foi algo que tocou meu coração, eu preciso falar. Nós estamos na Semana da Páscoa, né? Na verdade, hoje que estamos gravando no sábado, a véspera, amanhã é domingo, almoço de Páscoa, e algo que me transformou muito aqui na Itália, quando eu cheguei aqui, foi eu ler a palavra. Eu não sei a religião que você tem, tá? Eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de um guia de vida, de um guia espiritual. Então, se você hoje está meio perdido, angustiado, procurando um caminho, lê a palavra, tá? Todos os dias. E a palavra, a Bíblia, ela é um livro, tá? Então, o livro ele tem começo, meio e fim. A minha vida realmente se transformou quando eu comecei a ler a Bíblia da primeira página. Então, eu comecei a entender a história por trás. E, de verdade, eu já sou uma outra Érica, uma outra mulher, uma outra amiga, uma outra esposa, uma outra filha, depois que eu li a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele foi, né? Deus, Jesus, ele, com os ensinamentos dele é sempre o quê? É doação, se doar. E isso está muito claro na palavra. Então, leia a palavra, que eu sei que ela vai te ajudar muito nessa caminhada. Show. Nath Cupriano, deixa o teu recado aí. Meninas, a lista de espera para o curso Poder da Automaquiagem já está aberta. Já estamos com 50%, mais de 50% das vagas preenchidas. Então, corre lá no meu Instagram e entra pra lista que você vai viver uma transformação, uma jornada maravilhosa. Show de bola. Meninas, obrigado pela disponibilidade. Obrigado também pelo bom bate-papo, pelas risadas, pelos docinhos que a Nath fez. Ela fez o escontrino. Vocês parem de ter minha imagem de cozinheira. Muito massa nosso bate-papo. Eu espero que essa energia perdure e contagie ainda mais as pessoas. Beleza, pessoal? Esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu, tamo junto. Tchau. Beijo do gordo. Uou!